Amados irmãos, amadas irmãs, finalmente nós chegamos no quarto tipo de solo. Vamos ver Mateus capítulo 13, versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Em Marcos 4, versículo 8 diz: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Esse mesmo versículo, na versão King James atualizada, diz o seguinte: finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. Agora, vamos ver Lucas capítulo 8, versículo 8, a parte A. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Agora vamos ver o que o Senhor Jesus diz a respeito dessas porções. Em Mateus 13, 23, nos é dito: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, nós vemos aqui que existe a boa terra. E o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Podemos ver então como é importante nós compreendermos a palavra de Deus. O que é compreender a palavra de Deus? Não é conhecer a doutrina, é você conhecer por meio da palavra a pessoa de Deus, conhecer o plano de Deus, conhecer o que Deus espera de você, compreender os meios que Deus colocou à sua disposição para que você faça a sua vontade. Então, se temos esse tipo de coração, então nós frutificamos e produzimos a 100, a 60 e a 30 por um. E Marcos, capítulo 4, versículo 20, diz: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Aqui fala de receber a palavra. Na porção de Mateus fala de compreender a palavra. Eu preciso receber a palavra que Deus fala comigo. Receber de coração, receber com alegria. Nós vimos em Salmo 119 o coração do salmista, de como ele recebia a palavra de Deus. Se eu ouço e recebo, eu frutifico a 30, 60 e a 100 por um. E Lucas 8,15 nos diz: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Que versículo maravilhoso! Aqui fala de ouvir de bom e reto coração. Então, não é somente ouvir, eu tenho que ver com que tipo de coração eu ouço a palavra de Deus. Por isso é muito importante, amados irmãos, amadas irmãs, nós aprendemos a lição. Antes de ouvirmos a palavra,
nós irmos diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero preparar o meu coração, eu quero ouvir a sua palavra de bom e reto coração, porque dessa maneira, ao ouvir, eu retenho a palavra. Aqui diz: retém a palavra. E que mais? Ele diz: estes frutificam com perseverança. Aqui nos mostra algo muito importante, que nós precisamos de perseverança para frutificar. Por quê? Porque o inimigo tentará nos atacar, todas as coisas ao nosso redor concorrerão para que nós não produzamos nada, mas nós vamos nos apegar à palavra de Deus que foi semeada em nossos corações e ficar ali com perseverança. E aí essa palavra frutificará. Vamos ver ainda um outro detalhe. Quando o Senhor fala da boa terra, olha só, Mateus 13, 8 diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra. Isso quer dizer o quê? Que existem muitos corações que estão em uma condição inadequada e que Deus espera encontrar um coração adequado, um coração que seja uma boa terra. Marcos 4:8 diz: outra, enfim, caiu em boa terra. E Lucas 8:8a diz: outra, afinal, caiu em boa terra. E preste atenção, o Senhor colocou essa boa terra por último. Por quê? Porque o Senhor quer mostrar as condições adversas que existem. Mas todos aqueles corações anteriores podem ser transformados. Você pode afofar aquela parte que está à beira do caminho. Você pode arrancar as pedras que estão no solo rochoso. Você pode arrancar os espinhos e queimá-los para que fique somente a boa terra. E aí nós teremos esse resultado. E outro ponto que nós devemos prestar atenção, na porção de Mateus diz: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, 100, 60 e 30 por um. Isso quer dizer que esse fruto será de acordo com cada um, que o Senhor está satisfeito, porque deu 100, 60 e a 30 por um, de acordo com a condição de cada um. Mas a questão, quando é mencionada em Marcos, nós precisamos prestar atenção. Tem ainda um outro sentimento que precisamos ganhar. Marcos 4:8, de acordo com King James atualizada, diz: finalmente outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Aqui nos mostra que está num crescendo, que devemos ter o nosso coração. Se hoje eu consigo produzir 30, Senhor, opera em mim para que eu produza 60. Se hoje eu produzo 60, Senhor, opera em mim para que eu produza 100. Esse deve ser o nosso coração. E em Lucas 8:8a diz: outra afinal caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Aqui só menciona 100 por um. Por quê? Porque Lucas 8:15 diz: ele ouviu de bom e reto coração, reteve a palavra e frutificou com perseverança. Esse produz 100 por um, 100 por um. Podemos ver então que o potencial que nós temos é de produzir 100 por um. Esse é o potencial. E na parte de Mateus diz: podemos ter certas falhas. Então, ao invés de produzir 100, produzimos 60, ou ao invés de produzir 60, produzimos 30. Mas o enfoque de Marcos é: eu produzo 30, eu vou buscar mais o Senhor porque eu quero produzir 60, e eu quero buscar mais o Senhor porque eu quero produzir 100. E a parte de Lucas é: se você busca, retém e frutifica com perseverança,
você vai produzir 100 por 1. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos produzir. É isso que o Senhor espera. Essa é a meta do semeador quando ele saiu a semear. Louvado seja o Senhor, que todos nós possamos transformar os nossos corações em boa terra. Que o Senhor nos abençoe.